Milionário se apaixona no primeiro encontro. Mas quando descobre que ela tem filhos, ele, Ricardo Santos, respirava fundo enquanto ajustava a gravata pela quinta vez em 10 minutos. Aos 42 anos, o dono de uma das maiores construtoras de São Paulo nunca havia se sentido tão nervoso para um encontro. A amiga em comum havia insistido tanto que ele finalmente aceitou conhecer Fernanda, uma professora de arte que, segundo ela, era exatamente o tipo de mulher que você precisa conhecer. Quando ela entrou no restaurante 20 minutos atrasada, com os cabelos castanhos ligeiramente bagunçados pelo vento e um sorriso que parecia iluminar o ambiente inteiro, Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos. O coração disparou de uma forma que ele nem lembrava mais ser possível. "Desculpa o atraso", disse ela, ainda ofegante. "O trânsito estava impossível e eu ainda tive que..." "Não precisa se desculpar", interrompeu ele, levantando-se para puxar a cadeira. "Eu que cheguei cedo demais." Durante o jantar, Ricardo descobriu que Fernanda tinha uma maneira única de ver o mundo. Ela falava sobre arte com uma paixão que o fascinava, contava histórias engraçadas sobre seus alunos e fazia perguntas sobre seu trabalho que ninguém nunca havia feito. Quando ela riu de uma de suas piadas sem graça sobre engenharia, ele soube que estava completamente perdido. "Você tem uma risada linda", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. "Obrigada", respondeu ela, corando levemente. "Fazia tempo que eu não ria assim." Foi então que ela mencionou casualmente que era viúva há 3 anos. A informação o pegou de surpresa, mas de alguma forma apenas aumentou sua admiração por ela. Havia uma força em Fernanda que ele nunca havia visto em nenhuma das mulheres que conhecera antes. No final da noite, Ricardo já havia tomado uma decisão que assustava e animava ao mesmo tempo. Ele queria conhecer melhor aquela mulher extraordinária. Queria descobrir todos os seus sonhos, suas histórias, seus medos. Pela primeira vez em anos, conseguia imaginar um futuro que não envolvia apenas reuniões de negócios e planilhas financeiras. "Posso acompanhá-la até o carro?", perguntou quando saíram do restaurante. "Claro", respondeu ela, parecendo tão nervosa quanto ele. Caminharam conversando até o estacionamento e Ricardo sentia que cada passo os aproximava de algo especial. Mas quando chegaram ao carro dela, um Civic azul marinho que havia visto dias melhores, seu mundo perfeito começou a ruir diante de seus olhos. 2 rostinhos infantis estavam pressionados contra o vidro traseiro, esperando pela mãe. Uma menina de uns 6 anos com cabelos cacheados e um menino um pouco mais velho, ambos observando curiosamente o homem de terno que acompanhava a mulher que amavam. "Mamãe!", gritou a menina, batendo no vidro com empolgação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Fernanda correu até o carro e abriu a porta traseira, sendo imediatamente envolvida pelos braços das 2 crianças. "Desculpa, dona Fernanda", disse uma senhora de uns 60 anos que estava no banco do motorista. "O João teve um pesadelo e disse que só ia dormir quando a senhora chegasse. Aí a Maria não quis ficar sozinha em casa, então eu trouxe os 2. "Está tudo bem, dona Lúcia", respondeu Fernanda, abraçando os filhos com ternura. "Vocês não deveriam ter saído de casa tão tarde." "Quem é ele, mamãe?", perguntou o menino, apontando discretamente para Ricardo, que estava parado alguns metros atrás, completamente paralisado. Ricardo observava a cena como se estivesse assistindo a um filme. Sua mente calculista, treinada para analisar riscos e oportunidades em questão de segundos, já estava listando todas as complicações que aquilo representava. Crianças significavam responsabilidades, rotinas, compromissos que ele nunca havia considerado. Significavam um tipo de vida que ele não sabia se estava preparado para viver. "Este é o Ricardo", disse Fernanda, voltando-se para ele com um sorriso constrangido. "Ricardo, estes são meus filhos, João e Maria." "Oi", disse a menina com um sorriso tímido. O menino apenas acenou, observando o homem com curiosidade e uma pontada de desconfiança nos olhos. "Prazer em conhecê-los", conseguiu dizer Ricardo, sua voz soando mais formal do que gostaria.
O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que todos sentiram, menos as crianças. Ricardo percebeu que Fernanda estava esperando alguma reação dele, mas sua mente estava completamente em branco. Bem, disse ele finalmente olhando o relógio. Já está tarde. Melhor vocês irem para casa. A decepção nos olhos de Fernanda foi como um soco no estômago, mas ele não conseguia processar tudo aquilo naquele momento. Precisava de tempo para pensar, para entender o que aquilo significava para ele. Claro, respondeu ela, forçando um sorriso. Obrigada pelo jantar. Foi muito bom te conhecer. Ricardo apenas acenou e ficou parado no estacionamento, vendo o carro se afastar. Só quando as luzes traseiras desapareceram na esquina, ele percebeu que estava tremendo. No dia seguinte, sentado em seu escritório no 25º andar de um prédio comercial em Faria Lima, Ricardo tentava se concentrar nos relatórios financeiros espalhados sobre a mesa de mogno. Mas sua mente insistia em voltar para o sorriso de Fernanda, para a forma como seus olhos brilharam quando ela falou sobre suas pinturas. Pegou o telefone 3 vezes para ligar para ela, mas sempre desligava antes de completar a chamada. O que diria? Como explicaria sua reação no estacionamento? Mais importante ainda, estava realmente disposto a se envolver com uma mulher que tinha 2 filhos? Às 2 da tarde, decidiu que precisava de uma desculpa para não marcar o segundo encontro que haviam combinado. Enviou uma mensagem dizendo que surgiram compromissos de trabalho urgentes e que precisariam remarcar para a semana seguinte. Não era mentira, afinal sempre havia compromissos de trabalho, mas também não era a verdade completa. A resposta dela veio 5 minutos depois. Sem problemas, entendo perfeitamente, até a próxima. Era uma resposta educada, mas fria. Ricardo percebeu que ela havia entendido o real motivo do cancelamento. Durante toda a semana, ele tentou se convencer de que havia tomado a decisão certa. Ele era um homem de 42 anos, acostumado com sua rotina, com sua liberdade. Não fazia sentido complicar a vida se envolvendo com uma viúva com 2 filhos. Era melhor procurar alguém mais compatível com seu estilo de vida. Mas a cada noite, deitado em sua cama king size no apartamento de cobertura, ele se pegava pensando no riso de Fernanda, nas histórias que ela contou sobre seus alunos, na paixão em sua voz quando falava sobre arte, no modo como seus olhos se encheram de tristeza quando ele não reagiu bem à presença das crianças. Na sexta-feira, não aguentou mais. Saiu do escritório no meio da tarde e dirigiu até a casa de Fernanda, que conseguiu o endereço através da amiga em comum. Não tinha um plano, apenas um buquê de flores e a necessidade urgente de vê-la novamente. A casa era simples, mas bem cuidada, em um bairro de classe média na zona oeste. Tinha um pequeno jardim na frente com flores coloridas e uma bicicleta infantil azul encostada na parede. Ricardo respirou fundo e tocou a campainha. Quem atendeu foi o menino, João, que o olhou com surpresa e uma pontada de desconfiança. "Oi", disse o garoto. "Você é o homem do restaurante?" "Sou", respondeu Ricardo, de repente se sentindo ridículo com o buquê na mão. "Sua mãe está?" "Mamãe!" gritou João, se virando para dentro da casa. "É aquele homem." Fernanda apareceu na porta, usando uma camiseta velha cheia de tinta e uma expressão de surpresa no rosto. Havia algo diferente nela, uma tensão que não estava presente no restaurante. "Ricardo, o que você está fazendo aqui?" "Eu trouxe isto para você", disse ele, oferecendo as flores. "Queria me desculpar pela outra noite." Ela aceitou o buquê, mas não o convidou para entrar. "Não precisa se desculpar por nada", disse ela. "Eu entendo." "Não, você não entende", protestou ele. "Eu me comportei como um idiota. Só fiquei surpreso, só isso." Foi quando ouviram um som preocupante vindo de dentro da casa. Uma tosse forte, seguida de um chiado. Fernanda imediatamente largou as flores e correu para dentro. "João!" gritou ela. Ricardo a seguiu sem pensar e encontrou o menino sentado no sofá da sala, lutando para respirar. Seus lábios estavam levemente azulados e ele fazia um som assustador a cada tentativa de inspirar. "É asma", explicou Fernanda, correndo até um armário e pegando um inalador. "Vem, amor. Respira devagar." Mas o inalador não estava fazendo efeito.
João continuava com dificuldades respiratórias e Fernanda estava visivelmente desesperada. Preciso levá-lo ao hospital, disse ela, pegando a bolsa e as chaves do carro com mãos trêmulas. Meu carro é mais rápido, disse Ricardo, sem hesitar. Vamos no meu. Ele pegou João no colo, surpreso com o peso leve do menino, e correu com ele até a BMW estacionada na rua. Fernanda pegou Maria, que havia aparecido assustada, e seguiu atrás deles. Durante todo o trajeto até o hospital, Ricardo dirigiu com uma urgência que nunca havia sentido antes. No banco traseiro, Fernanda tentava manter João calmo enquanto a pequena Maria segurava a mão do irmão. Vai ficar tudo bem, meu amor, repetia Fernanda. A mamãe está aqui. No pronto-socorro, Ricardo carregou João até a recepção, enquanto Fernanda explicava rapidamente a situação para a enfermeira. Em poucos minutos, o menino estava sendo atendido pelos médicos. Na sala de espera, enquanto aguardavam notícias, Maria se aproximou de Ricardo com os olhos vermelhos de tanto chorar. O João vai ficar bem? Perguntou ela com a voz pequena. Vai sim, respondeu ele, sem saber de onde vinha tanta certeza. Os médicos daqui são muito bons. Você é o moço do restaurante chique, disse ela se acomodando na cadeira ao lado dele. Sou, confirmou Ricardo, surpreso com a sinceridade infantil. A mamãe ficou triste depois que vocês se encontraram. Continuou Maria com a honestidade brutal das crianças. Ela disse que você não gostou da gente. Ricardo sentiu como se levasse um soco no estômago. Olhou para Fernanda, que estava conversando com uma enfermeira, e percebeu o quão egoísta havia sido. Não é verdade, disse ele para Maria. Eu gostei muito de vocês. Só fiquei surpreso. Surpreso por quê? Porque eu nunca conheci crianças tão especiais quanto vocês, respondeu ele, e percebeu que estava falando a verdade. Uma hora depois, João saiu do consultório respirando normalmente, mas ainda pálido. O médico explicou que a crise havia sido controlada, mas que era importante manter o acompanhamento médico regular. Quanto vai custar? Perguntou Fernanda, claramente preocupada. O plano de saúde cobre tudo, disse o médico. Não se preocupe com isso agora. Mas Ricardo percebeu a tensão nos ombros de Fernanda. Havia algo que ela não estava dizendo. No caminho de volta para casa, João perguntou se Ricardo podia ficar para o jantar. Tenho certeza de que o Ricardo tem outros compromissos, disse Fernanda rapidamente. Na verdade, não tenho, respondeu ele. Se não for incômodo, adoraria ficar. O jantar foi simples, macarrão com molho de tomate e salada. Mas para Ricardo, acostumado com restaurantes sofisticados e pratos elaborados, foi uma das refeições mais gostosas que já havia provado. Durante a conversa, descobriu que João tinha 8 anos e era fascinado por astronomia. O menino falava sobre planetas e estrelas com uma paixão que lembrava a forma como Fernanda falava sobre arte. Maria, por sua vez, sonhava em ser bailarina e já sabia de cor várias músicas clássicas. O papai prometeu que ia me levar para ver o balé Quebra-Nozes, disse Maria de repente ficando triste. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Ricardo percebeu que havia tocado em um assunto delicado. O papai está no céu agora, explicou João, com a seriedade de quem cresceu rápido demais. Mas ele ainda cuida da gente de lá. Fernanda limpou discretamente uma lágrima que insistia em cair. Ele adoraria saber que vocês são tão corajosos e inteligentes, disse Ricardo, sem saber muito bem o que falar, mas sentindo que precisava dizer alguma coisa. Depois do jantar, enquanto as crianças assistiam desenho na sala, Ricardo ajudou Fernanda a lavar a louça. Era uma atividade tão simples, mas estranhamente íntima. Obrigada, disse ela sem olhar para ele. Por hoje, por ter nos ajudado. Não precisa agradecer, respondeu ele. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não é verdade, disse ela finalmente o encarando. A maioria das pessoas sairia correndo ao ver uma criança tendo uma crise de asma. Eu também pensei em sair correndo, admitiu ele. Na outra noite, quando vi as crianças no carro, minha primeira reação foi de pânico. Por quê? Porque eu não sei nada sobre ser pai, confessou ele. Nunca quis filhos. Sempre achei que era tarde demais para mim, que minha vida estava bem organizada do jeito que estava. E agora? Ricardo ficou em silêncio por um momento.
observando João e Maria na sala, rindo de alguma piada do desenho animado. Agora eu não sei mais de nada, disse ele. Só sei que não consigo parar de pensar em você, em vocês. Fernanda sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Isso me assusta, disse ela. Tenho 2 crianças para criar sozinha. Não posso me dar ao luxo de me envolver com alguém que não tem certeza do que quer. Eu entendo, disse ele, e você tem razão em ser cautelosa. Mas eu gostaria de uma chance, disse ele. Uma chance de conhecer melhor você e as crianças, de ver onde isso pode nos levar. Fernanda o estudou por um longo momento. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas devagar. As crianças já sofreram uma perda muito grande. Não posso deixar que se machuquem de novo. Eu entendo, prometeu ele. Vamos devagar. Quando Ricardo saiu da casa de Fernanda naquela noite, sentia-se como se estivesse embarcando em uma aventura completamente nova. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia cheio de possibilidades que não envolviam apenas planilhas e reuniões de diretoria. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer na vida deles aos poucos. Primeiro, um almoço de domingo. Depois, uma ida ao parque com as crianças. Cada encontro era uma descoberta nova sobre aquela família que estava, lentamente, conquistando seu coração. Mas não seria um caminho fácil. Ricardo logo descobriria que se apaixonar por uma mulher com filhos significava enfrentar desafios que ele nunca havia imaginado. E o primeiro deles estava prestes a aparecer de uma forma que mudaria tudo. Era uma terça-feira à noite quando seu telefone tocou. Fernanda estava chorando do outro lado da linha. Ricardo, você pode vir aqui? Disse ela com a voz embargada. Preciso de ajuda. Ele largou tudo e correu para a casa dela. Quando chegou, encontrou Fernanda sentada na cozinha com uma pilha de papéis à sua frente e os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Perguntou ele, se sentando ao lado dela. O cunhado do meu falecido marido apareceu hoje, explicou ela, limpando o nariz. Ele quer a guarda das crianças. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. O quê? Ele pode fazer isso? Ele está alegando que eu não tenho condições financeiras de cuidar delas, disse ela, mostrando os papéis. Disse que uma professora de arte ganha muito pouco e que as crianças merecem uma vida melhor. Mas isso é absurdo. Elas são suas filhas. Legalmente ele tem direitos, explicou ela. Era o irmão mais novo do meu marido, e quando Daniel faleceu, ele meio que sumiu. Mas agora ele apareceu dizendo que sempre quis fazer parte da vida das crianças. E as crianças? O que elas acham disso? Elas mal se lembram dele, disse Fernanda, que estão apavoradas com a possibilidade de serem separadas de mim. Ricardo pegou os papéis e começou a ler. O processo estava bem fundamentado, com argumentos sobre estabilidade financeira e estrutura familiar. Era claro que o homem havia se preparado bem. Você precisa de um advogado, disse ele. Eu não tenho dinheiro para um bom advogado, respondeu ela, a voz carregada de desespero. Eu conheço os melhores advogados de família de São Paulo, disse Ricardo. Vou ligar para um agora mesmo. Não, disse ela balançando a cabeça. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque isso só vai dar razão ao que Marcelo está dizendo, explicou ela. Que eu preciso de ajuda de outros homens para sustentar meus filhos. Fernanda, isso não é sobre orgulho, disse Ricardo. É sobre as crianças. Ela sabia que ele estava certo, mas a ideia de aceitar ajuda financeira de alguém que estava conhecendo há tão pouco tempo a incomodava profundamente. Posso pelo menos indicar alguém bom e honesto? Perguntou ele. Alguém que cobre um preço justo? Ela hesitou por um momento, mas finalmente concordou. No dia seguinte, Ricardo ligou para Dr. Roberto Andrade, um dos melhores advogados de família que conhecia, e explicou a situação. Pediu que ele atendesse Fernanda como um favor pessoal e que cobrasse apenas o mínimo necessário. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A primeira reunião com o advogado revelou informações preocupantes. Marcelo Silva, o cunhado,
Havia contratado um escritório caro e estava disposto a investir pesado na disputa pela guarda. Mais do que isso, havia contratado um investigador particular para coletar informações sobre a vida de Fernanda. Ele sabe sobre sua situação financeira, explicou o Dr. Roberto. Sabe que você foi demitida da escola e que está enfrentando dificuldades para pagar as contas. Como ele pode saber disso? Perguntou Fernanda, visivelmente abalada. Investigadores têm seus métodos, disse o advogado, mas isso não é o mais preocupante. O que mais? Ele também sabe sobre o Ricardo, disse Dr. Roberto, olhando para ela com seriedade. E está tentando usar isso contra você. Como assim? Está alegando que você está se envolvendo com homens por interesse financeiro, explicou o advogado. Que não é um ambiente estável para criar crianças. Fernanda sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Tudo que tinha construído, todo o cuidado que havia tido para proteger as crianças, estava sendo usado contra ela. O que eu posso fazer? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Primeiro, precisamos provar que você tem condições de sustentar as crianças, disse Dr. Roberto. Conseguir um emprego estável é fundamental. Mas quem vai me contratar agora? Perguntou ela. Estou desempregada há 2 meses. Eu posso ajudar, disse Ricardo, que estava acompanhando a reunião. Não, disse ela imediatamente. Isso só vai piorar as coisas. Fernanda, seja razoável, insistiu ele. Tenho contatos, posso conseguir uma entrevista para você. E você acha que o Marcelo não vai descobrir? Perguntou ela. Ele vai usar isso para provar que eu só consigo emprego através de relacionamentos com homens ricos. Era um dilema impossível. Ela precisava de um emprego para provar que tinha condições de cuidar das crianças, mas aceitar a ajuda de Ricardo poderia ser usado contra ela no processo. Dr. Roberto sugeriu uma alternativa. Ele conhecia uma escola particular que estava precisando de uma professora de arte. Através de um contato profissional, conseguiu marcar uma entrevista para Fernanda sem mencionar sua conexão com Ricardo. A entrevista correu bem e Fernanda conseguiu o emprego. O salário era melhor do que na escola pública e ela finalmente começou a se sentir mais confiante sobre suas chances no processo de guarda. Mas Marcelo não estava disposto a desistir facilmente. 2 semanas depois, ele apareceu na porta da casa de Fernanda com uma oficial de justiça para uma visita de inspeção. As crianças estavam na escola, mas a situação foi constrangedora. Marcelo examinou cada cômodo da casa, anotando tudo em um caderno. Apontou para a geladeira velha, para o sofá desgastado, para as marcas de umidade na parede do quarto das crianças. Vocês viram a diferença entre esta casa e o que eu posso oferecer para elas, disse ele para a oficial de justiça. Tenho uma casa com piscina, quarto individual para cada uma área de lazer completa. Fernanda ouviu tudo em silêncio, sentindo-se humilhada. Trabalhava duro para manter aquela casa limpa e aconchegante, mas sabia que financeiramente não podia competir com Marcelo. Quando eles saíram, ela se trancou no quarto e chorou como não chorava desde o velório do marido. Sentia-se impotente, como se estivesse lutando uma batalha que já estava perdida. Foi João quem a encontrou chorando quando voltou da escola. Mamãe, por que você está triste? Xana perguntou ele, subindo na cama e se aconchegando ao lado dela. É nada, meu amor, disse ela tentando disfarçar. Mamãe só está um pouco cansada. É por causa do tio Marcelo? Perguntou ele, mostrando uma percepção que surpreendeu Fernanda. Como você sabe sobre o tio Marcelo? A tia Lúcia estava conversando com a vizinha, explicou João. Ela disse que ele quer levar a gente embora da mamãe. Fernanda percebeu que não podia mais esconder a situação das crianças. Elas precisavam saber o que estava acontecendo. Quando Maria chegou da escola, Fernanda reuniu os dois na sala e explicou de forma delicada sobre o processo de guarda. Mas nós não queremos ir embora, disse Maria, começando a chorar. Nós queremos ficar com você, mamãe. E eu quero que vocês fiquem comigo, disse Fernanda, abraçando os dois. Vamos lutar para ficar juntos, está bem? O Ricardo vai nos ajudar? Perguntou João. Fernanda hesitou. Ricardo havia oferecido ajuda várias vezes, mas ela sabia que aceitar poderia complicar ainda mais a situação. O Ricardo é nosso amigo, disse ela.
Mas esta é uma luta que nós três precisamos enfrentar juntos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Fernanda ligou para Ricardo e contou sobre a visita de Marcelo. Ele ficou furioso. Que tipo de homem faz isso com crianças? Perguntou ele. Como ele pode querer separar uma família? Ele alega que está pensando no bem delas, disse Fernanda. E eu tenho que admitir que financeiramente ele pode oferecer muito mais do que eu. Mas dinheiro não é tudo, protestou Ricardo. Você fala isso porque sempre teve dinheiro, disse ela, e imediatamente se arrependeu da rispidez. Fernanda, eu não quis. Desculpa, disse ela. Não queria ter falado assim. É que estou muito estressada. Eu entendo, disse ele, e quero ajudar. Pelo menos deixe eu contratar um investigador particular para descobrir quais são as verdadeiras intenções do Marcelo. Ricardo, eu já disse que... Fernanda, para, interrompeu ele. Pare de tentar fazer tudo sozinha. Deixe eu ajudar. Não por você, mas pelas crianças. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Sabia que ele estava certo, mas aceitar ajuda ia contra todos os seus instintos de independência. Está bem, disse ela finalmente, mas com uma condição. Qual? Se isso não der certo, se eu perder a guarda das crianças, você promete que vai embora e nunca mais vai procurar a gente. Por que você está pedindo isso? Porque não posso correr o risco de você se envolver emocionalmente com uma situação que pode acabar mal, explicou ela. E porque eu não posso me permitir depender de você se no final eu ficar sozinha mesmo. Ricardo sentiu como se levasse um soco no estômago. A ideia de nunca mais ver Fernanda, João e Maria o apavorava, mas entendia o medo dela. Eu prometo, disse ele, mesmo sabendo que era uma promessa que esperava nunca ter que cumprir. O investigador particular contratado por Ricardo descobriu informações interessantes sobre Marcelo Silva. O homem havia se mudado para São Paulo recentemente, vindo de Minas Gerais, onde havia perdido o emprego em uma empresa metalúrgica. Estava morando em uma casa alugada cara, aparentemente vivendo de uma indenização que recebera da empresa anterior. Mais importante ainda, descobriram que ele estava enfrentando problemas financeiros sérios. A casa luxuosa e o estilo de vida que estava ostentando não eram sustentáveis a longo prazo. Ele está blefando, explicou o Dr. Roberto para Fernanda e Ricardo. Está tentando impressionar o juiz com uma situação financeira que não pode manter. Mas como isso nos ajuda? Perguntou Fernanda. Porque podemos questionar a estabilidade financeira dele, disse o advogado. Se provarmos que ele não tem condições de manter o padrão de vida que está prometendo para as crianças, isso pesa a favor de você. Era uma luz no fim do túnel, mas ainda havia muito trabalho pela frente. O processo de guarda seria longo e doloroso, e Fernanda sabia que as crianças seriam inevitavelmente afetadas. Na escola, João começou a apresentar sinais de estresse. Suas notas caíram e ele ficava mais introspectivo. Maria, por sua vez, começou a ter pesadelos e acordava chorando no meio da noite. Uma tarde, quando Ricardo foi visitá-los, encontrou João sentado no quintal, olhando para o céu. — O que você está fazendo? Perguntou ele, se sentando ao lado do menino. — Procurando o papai, respondeu João com a seriedade que sempre o caracterizava. — Seu pai está nas estrelas? A mamãe sempre diz que ele virou uma estrela, explicou o menino. Mas eu não sei qual é. Ricardo olhou para o céu, tentando encontrar as palavras certas. Sabe o que eu acho? Disse ele. Acho que seu pai não virou uma estrela só. Acho que ele está no brilho de todas elas, cuidando de vocês de lá de cima. João o olhou com interesse. Você acredita nisso mesmo? Acredito, disse Ricardo, surpreso por descobrir que realmente acreditava. E acho que ele está muito orgulhoso de você, por você cuidar da sua mãe e da sua irmã, por ser tão corajoso. Eu tenho medo, confessou João. Medo de ter que ir embora com o tio Marcelo. Isso não vai acontecer, disse Ricardo com uma convicção que surpreendeu a ambos. Como você sabe? Porque eu não vou deixar, disse ele, e naquele momento percebeu que havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Naquela noite,
Depois que as crianças dormiram, Ricardo teve uma conversa séria com Fernanda. "Quero me casar com você", disse ele, sem rodeios. Fernanda quase derrubou a xícara de café que estava segurando. "O quê? Quero me casar com você", repetiu ele. "Agora, antes da audiência de guarda." "Ricardo, você perdeu a cabeça?" perguntou ela. "Nós mal nos conhecemos há 2 meses. Eu sei que parece loucura", disse ele. "Mas pensa bem, se formos casados, teremos uma situação familiar mais estável perante o juiz. Eu posso adotar as crianças legalmente." "Você está falando de um casamento de conveniência?" perguntou ela, visivelmente magoada. "Não", disse ele, pegando as mãos dela. "Estou falando de um casamento real. Porque eu te amo, Fernanda. Amo você e amo as crianças." "Ricardo, eu sei que é cedo demais para você sentir o mesmo", continuou ele. "Mas estou disposto a esperar. Posso esperar o tempo que for necessário para você aprender a me amar." Fernanda o olhou por um longo momento, vendo a sinceridade em seus olhos. "E se não der certo?" perguntou ela. "E se depois da audiência você perceber que cometeu um erro?" "Não vou perceber", disse ele. "Porque não é erro, é a primeira coisa certa que faço na vida." Fernanda sabia que estava em território perigoso. Casar com um homem que conhecia há tão pouco tempo ia contra tudo que acreditava sobre relacionamentos e responsabilidade. Mas também sabia que não podia deixar de considerar todas as opções para proteger seus filhos. "Preciso de tempo para pensar", disse ela. "Quanto tempo?" "Alguns dias", respondeu ela. "Preciso conversar com as crianças também." "Claro", concordou ele. "Mas Fernanda, independente da sua decisão sobre o casamento, saiba que vou lutar pela guarda das crianças junto com você. Elas não vão para lugar nenhum." Na manhã seguinte, Fernanda acordou com uma sensação estranha no estômago. Não sabia se era ansiedade pelo processo de guarda, pela proposta de casamento de Ricardo ou por tudo junto. As crianças perceberam que algo estava diferente no comportamento dela durante o café da manhã. "Mamãe, você está bem?" perguntou Maria. "Estou, meu amor", respondeu ela, forçando um sorriso. "Só pensando em algumas coisas." "Sobre o tio Marcelo?" perguntou João. "Entre outras coisas", disse ela. "Na verdade, preciso conversar com vocês sobre algo importante." Depois do café, ela se sentou com os dois na sala e decidiu ser honesta. "O Ricardo me pediu em casamento", disse ela, observando as reações das crianças. Maria bateu palmas de alegria, mas João se manteve sério. "Ele quer ser nosso pai?" perguntou o menino. "Ele quer fazer parte da nossa família", explicou Fernanda. "Mas vocês sempre terão apenas um pai, e esse pai sempre será o papai Daniel." "Mas o Ricardo pode ser, tipo, um pai também?" perguntou Maria. "Pode", confirmou Fernanda. "Se vocês quiserem." "Eu quero", disse Maria sem hesitar. Todos olharam para João, que estava claramente pensando com cuidado. "Se ele se casar com você, o tio Marcelo não pode mais levar a gente embora?" perguntou ele. Fernanda percebeu que o menino, mesmo com apenas 8 anos, entendia perfeitamente as implicações da situação. "Seria mais difícil para ele", admitiu ela. "Mas não é por isso que o Ricardo fez a proposta." "Por que então?" "Porque ele nos ama", disse ela. "A todos nós." João ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. "Tudo bem", disse ele finalmente. "Mas eu quero falar com ele primeiro." Naquela tarde, quando Ricardo chegou para visitá-los, João o levou para o quintal para uma conversa particular. "Minha mãe disse que você quer se casar com ela", disse o menino, direto ao ponto. "É verdade", confirmou Ricardo. "Por quê?" "Porque eu amo sua mãe", respondeu ele. "E porque amo você e a Maria também." "Mas você não nos conhece há muito tempo", argumentou João. "Não precisa conhecer alguém há muito tempo para saber que é especial", disse Ricardo. "Vocês são a família mais incrível que já conheci." "E se você mudar de ideia depois?" A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Era impressionante como aquele menino de 8 anos conseguia ir direto ao cerne das questões. "João, posso te fazer uma pergunta?" disse ele. "Pode." "Você mudou de ideia sobre amar sua mãe e sua irmã?" "Claro que não", respondeu o menino.
Elas são minha família. Então você entende, disse Ricardo. Quando você ama alguém de verdade, não muda de ideia. E eu amo vocês de verdade. João o estudou por um longo momento. Está bem, disse ele, mas tem uma condição. Qual? Você tem que prometer que sempre vai se lembrar do meu pai, disse João, e que vai deixar a gente se lembrar dele também. Ricardo sentiu um nó na garganta. Eu prometo, disse ele. Na verdade, eu gostaria de conhecer mais sobre ele. Vocês podem me contar histórias sobre seu pai? O rosto de João se iluminou. Posso, disse ele. Ele era muito legal. Sabia tudo sobre estrelas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 semanas depois, Ricardo e Fernanda se casaram em uma cerimônia simples no cartório, com apenas as crianças e alguns poucos amigos presentes. Não foi o casamento dos sonhos que Fernanda sempre havia imaginado. Mas quando viu o sorriso de felicidade no rosto das crianças, soube que havia tomado a decisão certa. A lua de mel foi um fim de semana em um hotel fazenda nos arredores de São Paulo, com as crianças incluídas. Ricardo havia insistido que era assim que queria, começar a vida de casados como uma família completa. No primeiro dia como família oficial, Ricardo descobriu que a realidade da vida doméstica era muito diferente das suas fantasias românticas. João derramou suco de laranja no seu terno novo, Maria teve uma birra porque queria usar o vestido de princesa para ir à escola e Fernanda ficou estressada porque chegaram atrasados para tudo. Bem-vindo à vida real, disse Fernanda, rindo da expressão de pânico no rosto dele quando João começou a chorar porque não achava o livro de astronomia. Mas mesmo no meio do caos, Ricardo se sentia completo de uma forma que nunca havia experimentado antes. Quando João finalmente encontrou o livro embaixo da cama e parou de chorar, quando Maria aceitou usar o uniforme escolar, quando Fernanda sorriu para ele por cima da mesa do café da manhã bagunçada, ele soube que estava exatamente onde deveria estar. O processo de guarda continuou, mas agora com uma dinâmica completamente diferente. Marcelo ficou visivelmente abalado quando soube do casamento, e seu advogado teve que reformular toda a estratégia. Dr. Roberto explicou que a situação havia melhorado significativamente para eles. Agora vocês têm estabilidade financeira e familiar, disse ele. E o Ricardo pode iniciar o processo de adoção das crianças. Quanto tempo isso demora? Perguntou Fernanda. Alguns meses, respondeu o advogado. Mas é praticamente certo que será aprovado, considerando que as crianças querem e que o Ricardo tem condições de sustentá-las. Marcelo, no entanto, não estava disposto a desistir. Na audiência seguinte, ele trouxe argumentos novos, alegando que o casamento havia sido apenas uma manobra jurídica e que Ricardo não tinha experiência com crianças. Meritíssima, disse o advogado de Marcelo. Este casamento foi claramente arranjado para beneficiar o processo de guarda. Um homem de 42 anos, solteiro por toda a vida, não decide do dia para a noite que quer ser pai de 2 crianças. Dr. Roberto se levantou para responder. Meritíssima, o que meu cliente demonstra é amor genuíno por esta família, disse ele. E isso fica claro no relacionamento que ele já estabeleceu com as crianças. A juíza decidiu ouvir as próprias crianças para entender melhor a situação. Foi um momento tenso para todos os envolvidos. João foi o primeiro a ser chamado. Com a seriedade que sempre o caracterizava, ele respondeu às perguntas da juíza com honestidade impressionante. Você gosta do Ricardo? Perguntou a juíza. Gosto, respondeu João. Ele me ensina coisas sobre negócios e eu ensino coisas sobre estrelas para ele. E você acha que ele seria um bom pai para você? Ele já é, disse João. Não igual ao meu pai, porque meu pai está no céu, mas igual a um pai que cuida da gente aqui na terra. Maria foi ainda mais direta. Quando perguntaram se ela queria morar com o tio Marcelo, ela balançou a cabeça vigorosamente. Eu quero ficar com a mamãe e o Ricardo, disse ela. O tio Marcelo cheira engraçado e não sabe nada sobre balé. A audiência foi adiada para que a juíza pudesse analisar todos os elementos do caso. Durante as semanas seguintes,
Ricardo e Fernanda viveram em um estado de ansiedade constante, sabendo que suas vidas poderiam mudar completamente dependendo da decisão. Foi durante esse período que Ricardo descobriu algumas informações sobre seu próprio passado que mudariam tudo. Um dia, conversando com sua mãe, Dona Helena, sobre a situação com as crianças, ela fez um comentário que o pegou de surpresa. Ricardo, você sempre quis ter filhos, disse ela. Desde pequeno você brincava de ser pai dos seus ursinhos de pelúcia. Mãe, isso não é verdade, disse ele. Eu sempre disse que não queria filhos. Não, meu filho, insistiu ela. Isso começou depois que você cresceu. Quando era criança, você sonhava em ter uma família grande. A conversa deixou Ricardo inquieto. Por que ele não se lembrava disso? Por que havia mudado tanto de opinião sobre ter filhos? Foi sua secretária, Márcia, que trabalhava com ele há 15 anos, quem forneceu a resposta. Ricardo, posso falar uma coisa? Perguntou ela um dia, quando ele estava particularmente pensativo no escritório. Claro, Márcia. Você se lembra de quando era casado com a Patrícia? Ricardo fez uma careta. O primeiro casamento havia sido um desastre total, terminando em um divórcio amargo há 10 anos. Infelizmente, me lembro, disse ele. Por quê? Você se lembra de que vocês tentaram ter filhos? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Por um momento, ficou em silêncio, tentando processar a informação. Márcia, do que você está falando? Ricardo, você não se lembra? Perguntou ela preocupada. Vocês tentaram por quase 2 anos. Fizeram vários tratamentos, consultas com especialistas. As memórias começaram a voltar aos poucos, como fragmentos de um sonho ruim. As consultas médicas, os exames, a frustração de Patrícia, as discussões constantes sobre fertilidade. Por que eu não me lembro disso claramente? Perguntou ele. Porque foi um período muito doloroso, explicou Márcia. Quando descobriram que vocês não podiam ter filhos, o casamento acabou. E você sempre disse que preferiu esquecer tudo. E por que não podíamos ter filhos? Qual era o problema? Márcia hesitou. Ricardo, você realmente não se lembra? Não, disse ele. Conta para mim. O problema era com a Patrícia, disse ela delicadamente. Mas ela sempre culpou você. Dizia que você não queria filhos o suficiente, que não estava fazendo tudo o que podia. No final, ela te convenceu de que você não tinha instinto paternal. As revelações atingiram Ricardo como um soco no estômago. Por anos ele havia vivido acreditando que não queria filhos, que não tinha jeito para ser pai. Mas tudo não passava de uma ferida mal curada de um relacionamento tóxico. Naquela noite, ele contou tudo para Fernanda. Agora eu entendo, disse ela, pegando a mão dele. Por isso você ficou tão assustado quando viu as crianças no carro naquela primeira noite. Exato, confirmou ele. Eu havia construído toda uma identidade em torno da ideia de que não era material para ser pai. E quando vi vocês 3, toda essa construção desabou. E como você se sente agora? Como se finalmente estivesse sendo eu mesmo, respondeu ele. Pela primeira vez em 10 anos, me sinto completo. A revelação sobre seu passado deu a Ricardo uma nova perspectiva sobre tudo o que estava vivendo. Ele não estava apenas se adaptando a uma vida que nunca havia querido, estava finalmente vivendo a vida que sempre havia sonhado. Alguns dias depois, aconteceu algo que ninguém esperava. Marcelo apareceu na porta da casa de Fernanda, mas desta vez sozinho, e com uma expressão muito diferente da arrogância que sempre demonstrava. Posso conversar com você? Perguntou ele, parecendo constrangido. Fernanda o recebeu na sala, com Ricardo ao seu lado. As crianças estavam na escola, então puderam conversar livremente. Eu vim aqui para pedir desculpas, disse Marcelo, surpreendendo a ambos. Como assim? Eu não estou bem financeiramente, admitiu ele. E quando vi que você havia se casado com um homem rico, pensei que você não precisava mais das crianças. Marcelo, elas não são objetos que eu preciso ou não preciso, disse Fernanda indignada. Elas são minhas filhas. Eu sei, disse ele baixando a cabeça. Eu sei disso agora. É que depois que meu irmão faleceu,
Eu me senti responsável por elas. Mas, ao mesmo tempo, eu estava enfrentando meus próprios problemas. E por que não conversou comigo antes de começar todo esse processo? Perguntou ela. Porque eu tinha orgulho, admitiu ele. E porque achei que você me odiava. Eu não te odeio, Marcelo, disse Fernanda. Nunca te odiei. Você é irmão do Daniel. Faz parte da família das crianças. Eu quero retirar o processo, disse ele. As crianças estão bem com você. Qualquer um pode ver isso. Tem certeza? Perguntou Ricardo, falando pela primeira vez. Tenho, confirmou Marcelo. Na verdade, eu gostaria de fazer parte da vida delas de uma forma diferente. Como tio mesmo, não como pai. Elas adorariam isso, disse Fernanda, e pela primeira vez em meses sentiu um peso saindo de seus ombros. No dia seguinte, Marcelo oficializou a retirada do processo de guarda. A juíza arquivou o caso e Ricardo pôde dar início ao processo de adoção das crianças. Mas mesmo com a questão legal resolvida, Ricardo descobriu que ser pai de verdade era muito mais complexo do que havia imaginado. A primeira grande crise veio 2 semanas depois, quando João tirou uma nota baixa em matemática e mentiu sobre isso. Quando Ricardo descobriu a mentira, não sabia como reagir. Você está decepcionado comigo? Perguntou João, com os olhos cheios de lágrimas. Estou decepcionado com a mentira, não com você, disse Ricardo, tentando encontrar as palavras certas. Todo mundo tem dificuldades às vezes. O importante é ser honesto. Mas e se eu for burro igual a mãe sempre diz? Ricardo ficou confuso. Sua mãe nunca disse que você é burro. Não, a outra mãe, explicou João. A mãe do Lucas da escola. Ela disse que criança sem pai fica burra porque não tem quem ensine direito. Ricardo sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes. Como alguém podia dizer uma coisa dessas para uma criança? João, olha para mim, disse ele, se ajoelhando para ficar na altura do menino. Você é muito inteligente, sabe mais sobre estrelas do que qualquer adulto que eu conheço. E agora você tem pai sim, me tem. Mesmo? Mesmo, confirmou Ricardo. E sabe o que vamos fazer? Vamos estudar matemática juntos até você ficar craque no assunto. Foi assim que Ricardo descobriu que ser pai significava muito mais do que prover financeiramente ou dar carinho. Significava estar presente nos momentos difíceis, ajudar a construir a autoestima das crianças e enfrentar junto com elas os desafios da vida. Com Maria, os desafios eram diferentes. A menina, que sempre havia sido doce e obediente, começou a ter episódios de rebeldia. Não queria escovar os dentes, fazia birra na hora de ir dormir e tinha crises de choro aparentemente sem motivo. Foi Fernanda quem explicou o que estava acontecendo. Ela está testando você, disse ela. Quer ver se você vai embora quando ela se comportar mal. Por que ela faria isso? Porque ela tem medo, explicou Fernanda. O pai dela foi embora, não por escolha, mas foi. Na mente de uma criança de 6 anos, todo homem pode ir embora. Ricardo entendeu que precisava de paciência. Nas próximas semanas, sempre que Maria fazia birra, ele se sentava ao lado dela e esperava passar. Não gritava, não saía de perto, apenas ficava ali, mostrando que não ia embora. Aos poucos, os episódios foram diminuindo. E uma noite, quando ele estava ajudando ela a escovar os dentes, Maria o surpreendeu. Ricardo, posso te chamar de pai? Perguntou ela de repente. Pode, disse ele, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Eu adoraria. Mas e o meu pai que está no céu? Você pode ter os dois, disse ele. Um pai no céu e um pai aqui na terra. Então, você é meu pai terrestre, disse ela. E ele não conseguiu mais segurar as lágrimas. 3 meses depois do casamento, o processo de adoção foi finalizado. Ricardo Santos estava oficialmente registrado como pai de João Daniel Santos e Maria Helena Santos. As crianças haviam mantido os nomes do meio em homenagem ao pai biológico e acrescentado o sobrenome de Ricardo. A família decidiu comemorar com uma viagem para o litoral paulista. Foi a primeira vez que viajaram todos juntos, e Ricardo descobriu que viajar com crianças era uma experiência completamente diferente do que estava acostumado. João ficou enjoado no carro, Maria esqueceu o urso de pelúcia favorito em casa
e chorou por 2 horas. E Fernanda ficou estressada tentando manter tudo organizado. Mas quando finalmente chegaram à praia e viram a alegria das crianças correndo na areia, tudo valeu a pena. Naquela noite no hotel, enquanto as crianças dormiam na cama ao lado, Ricardo e Fernanda conversaram sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. "Você se arrepende?" perguntou ela. "De quê?" "De ter aceitado esse pacote completo", disse ela, sorrindo. "Esposa, 2 filhos, contas para pagar, preocupações, dramas." "Nunca", disse ele sem hesitar. "Esta é a melhor decisão que já tomei na vida." "Mesmo quando o João quebrou seu vaso chinês da dinastia Ming?" "Mesmo assim", riu ele, "era só um vaso. Isto é uma família." "E quando a Maria pintou a parede da sala de rosa porque queria que parecesse um castelo de princesa?" "Mesmo assim", insistiu ele, "na verdade, ficou bonito." "Mentiroso", riu ela, "ficou horrível." "Mas foi feito com amor", disse ele. "E isso faz toda a diferença." Mas nem tudo eram flores na nova vida de Ricardo. Alguns meses depois, ele enfrentou um dos momentos mais difíceis da paternidade. João começou a ter problemas na escola. Não eram problemas acadêmicos. Ele continuava sendo um dos melhores alunos da turma. Os problemas eram comportamentais. Ele brigou com um colega, foi desrespeitoso com uma professora e chegou em casa com um bilhete da diretora. "O que está acontecendo, João?" perguntou Ricardo, sentando-se com o menino na sala. "Nada", respondeu o garoto, evitando olhar nos olhos dele. "Isso não é verdade", insistiu Ricardo. "Você não é de brigar. O que aconteceu?" João ficou em silêncio por um longo momento. "O Gabriel disse uma coisa feia sobre você", disse ele finalmente. "O que ele disse?" "Disse que você não é meu pai de verdade", explicou João com a voz embargada. "Disse que você só está fingindo porque quer o dinheiro da mamãe." Ricardo sentiu o coração apertar. Ele sabia que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. "E o que você acha disso?" perguntou ele. "Eu sei que não é verdade", disse João. "Mas me deixou com raiva mesmo assim." "João, quer saber uma coisa?" disse Ricardo. "Você tem razão, eu não sou seu pai biológico. Seu pai verdadeiro era o Daniel e ele era um homem incrível." João o olhou com surpresa. "Mas sabe o que mais?" continuou Ricardo. "Ser pai não é só sobre genética. É sobre amor, sobre estar presente, sobre cuidar. E eu amo você como se você fosse meu filho biológico." "Mesmo?" "Mesmo", confirmou ele. "E da próxima vez que alguém disser alguma coisa, você pode responder assim: meu pai biológico está no céu, mas meu pai terrestre está aqui comigo. E eu tenho muita sorte de ter os dois." João sorriu pela primeira vez em dias. "Posso falar isso mesmo?" "Pode", disse Ricardo. "E se alguém continuar implicando, pode chamar o pai terrestre que eu vou na escola conversar com esse alguém." A partir daquela conversa, João pareceu mais seguro sobre seu lugar na família. E Ricardo entendeu que ser pai adotivo significava enfrentar questões únicas, mas que o amor era sempre a resposta. 1 ano depois do casamento, Fernanda descobriu que estava grávida. A notícia pegou a todos de surpresa. Eles não estavam tentando engravidar, mas também não estavam se prevenindo rigorosamente. Quando ela contou para Ricardo, ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela se preocupou. "Você está bem?" perguntou ela. "Estou processando", disse ele. "Um bebê. Nosso bebê. Você está feliz?" "Estou em êxtase", disse ele, a abraçando. "Mas também estou apavorado." "Por quê?" "Porque agora eu sei como é amar filhos", explicou ele. "E ter um filho biológico é um território completamente novo para mim." A notícia da gravidez trouxe reações diferentes das crianças. Maria ficou empolgadíssima com a ideia de ser irmã mais velha, mas João se mostrou mais reservado. "Você ainda vai nos amar quando o bebê nascer?" perguntou ele para Ricardo uma noite. "João, meu amor", disse Ricardo, se sentando na cama do menino. "O amor não é como uma pizza que você divide em pedaços. O amor multiplica. Eu vou amar o bebê, mas isso não significa que vou amar vocês menos. Tem certeza?" "Tenho certeza absoluta", disse Ricardo. "Vocês foram meus primeiros filhos. Sempre terão um lugar especial no meu coração." Durante a gravidez, Ricardo descobriu uma faceta completamente nova da paternidade.
Acompanhou todas as consultas médicas, montou o berço, leu livros sobre bebês e se preocupou com cada detalhe. Você está mais ansioso que eu, riu Fernanda, quando o viu reorganizando o quarto do bebê pela terceira vez. Eu só quero que tudo esteja perfeito, disse ele. Ricardo, você fez a mesma coisa quando adotou o João e a Maria, observou ela. Queria que tudo fosse perfeito para eles também. E não foi? Foi, disse ela, o abraçando. Você é um pai incrível, e vai ser incrível com este bebê também. Pedro Ricardo Santos nasceu em uma manhã de dezembro, pesando 3,5 kg. Ricardo estava na sala de parto, segurando a mão de Fernanda, e quando viu o filho pela primeira vez, entendeu o que as pessoas queriam dizer sobre amor incondicional. Mas o momento mais emocionante veio quando João e Maria conheceram o irmão. Ele é pequenino, disse Maria, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. Ele vai crescer, explicou João com a seriedade de sempre. E a gente vai ensinar tudo para ele. Vamos, confirmou Ricardo. Vocês vão ser os melhores irmãos mais velhos do mundo. Nos primeiros meses de vida de Pedro, Ricardo aprendeu que ter um bebê em casa mudava completamente a dinâmica familiar. As noites mal dormidas, as fraldas, os choros sem explicação, tudo era novo para ele. Uma noite, quando Pedro estava chorando há horas e nem Fernanda conseguia acalmá-lo, foi João quem salvou a situação. Deixa eu tentar, disse o menino, pegando o irmão no colo com cuidado. Oi, Pedro. Sou eu, o João, seu irmão. Você quer ouvir sobre as estrelas? Para surpresa de todos, Pedro se acalmou imediatamente ao ouvir a voz do irmão. Como você soube que isso funcionaria? Perguntou Ricardo. O papai Daniel fazia isso comigo quando eu era pequeno, explicou João. A mamãe contou. Ele dizia que as estrelas acalmavam qualquer pessoa. Ricardo sentiu uma emoção profunda ao perceber como João estava honrando a memória do pai biológico enquanto criava laços com o irmão mais novo. Era a prova de que amor não tem limites ou fronteiras. 2 anos depois do nascimento de Pedro, a família Santos estava completa e estabelecida. Ricardo havia se transformado completamente, do executivo workaholic, que evitava compromissos pessoais para o pai dedicado, que deixava reuniões importantes quando a escola ligava. Em uma tarde de sábado, enquanto observava João ensinando Pedro a andar no quintal, Maria dançando para o irmãozinho e Fernanda pintando um quadro da família, Ricardo refletiu sobre a jornada que havia vivido. Tudo havia começado com um encontro às cegas que ele quase cancelou. Uma mulher atrasada, 2 filhos no banco traseiro de um carro e uma decisão que mudou sua vida para sempre. Em que você está pensando? Perguntou Fernanda, se aproximando dele. Estou pensando que se alguém me dissesse há 3 anos que eu seria pai de 3 filhos, eu diria que era impossível, respondeu ele. E agora? Agora eu sei que impossível é uma palavra que não existe quando se trata de amor, disse ele. E que família não é sobre genética ou planejamento. É sobre escolha. Eu escolhi vocês, e vocês me escolheram de volta. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ela. Só de uma coisa, disse ele. O quê? De não ter conhecido vocês antes, respondeu ele, a abraçando. Pensar em todos os anos que desperdicei vivendo uma vida vazia. Não foram anos desperdiçados, disse ela. Foram anos de preparação. Você precisava ser o homem que é hoje para ser o pai e marido que é. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ricardo encontrou uma carta que João havia escrito para um projeto da escola sobre família. Minha família é especial porque tem 2 pais. Um pai que está no céu e cuida da gente de lá, e um pai que está aqui na terra e cuida da gente aqui. Meu pai terrestre não é o mesmo sangue que eu, mas é o mesmo coração. Ele me ensinou que amor não é sobre de onde você vem, mas sobre para onde você vai junto. Ricardo guardou a carta no cofre, junto com outros documentos importantes. Era a prova de que havia conseguido algo que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar: uma família verdadeira. Anos mais tarde, quando Pedro já estava na escola e as crianças maiores começavam a fazer seus próprios planos de vida, Ricardo olhava para trás e entendia que aquele momento no estacionamento do restaurante
havia sido o divisor de águas de sua existência. O homem que saiu correndo ao ver duas crianças no banco traseiro nunca imaginou que elas se tornariam a razão da sua felicidade. O empresário que achava que sua vida estava completa descobriu que estava apenas começando a viver. E quando alguém perguntava qual havia sido o segredo do sucesso da família, Ricardo sempre respondia a mesma coisa: não existe fórmula mágica, existe escolha diária de amar, de estar presente, de construir juntos, e existe a coragem de abraçar o inesperado quando ele bate à sua porta. Fim da história. Agora queremos saber sua opinião sobre esta história emocionante. Você acredita que Ricardo tomou a decisão certa ao abraçar essa família? O que você achou da transformação dele de empresário solitário para pai dedicado? Compartilhe conosco nos comentários suas reflexões sobre amor, família e segundas chances. Deixe seu like se a história tocou seu coração e, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro.